Boa tarde, todo mundo que está com a gente ao vivo e quem está assistindo depois. Bem-vindo ao episódio número 15 de Sustain Talks. Hoje o nosso tema é longevidade de carreira, oportunidades e desafios da diversidade etária. Eu estou aqui com o Mauro. Mauro, é um prazer ter você comigo. Daqui a pouco eu deixo o Mauro se apresentar aqui, ele vai falar um pouco mais dele, mas ele que é especialista nesse tema e que tem tudo a ver com sustentabilidade com negócios. Então a gente vai falar um pouco de mercado de trabalho, vai falar um pouco dos benefícios e dos desafios das empresas para lidar com esse tema, tá? E como sempre, então a gente vai no esquema perguntas e respostas. Vocês que estão assistindo, mandem suas perguntas pelo chat que a gente vai respondendo, beleza? E aí então eu vou começar com a primeira, para aí o Mauro se apresente e depois a gente começa introduzindo o tema. Então, Mauro, como é que você enxerga a relação entre etarismo, sustentabilidade, especialmente nos contextos dos pilares de ESG e dos novos contextos do mundo em que a gente atua, né? Bom, Andressa, em primeiro lugar, para mim é um privilégio, uma honra estar aqui contigo, ainda mais falando sobre esse tema, né, longevidade de carreira, né, e é um tema que permeia, né, a sociedade como um todo, o mundo corporativo de forma particular, e é o tema não como tendência, mas como realidade. Quando a gente fala de etarismo, sexismo, racismo, quando fala de diversidade, quando a gente fala de sustentabilidade, tudo isso rima com idade. E é exatamente isso que a gente quer trazer. E outra palavrinha mágica, quando a gente fala das empresas, é quando a gente fala de diversidade e sustentabilidade, no meio, a gente, além da idade, fala também de rentabilidade. Também é outra palavra que rima com idade. Então, todo esse universo está conspirando, né, a favor de aplicações práticas de todos esses temas. Não é só algo teórico, não é só algo lá na frente do futuro, mas algo que a gente precisa implementar e discutir, debater hoje. E não é só a gente, né, Andressa? Não é só nós dois. A gente está falando do mundo inteiro preocupado com isso. Seja nos 3 pilares do ESG, seja quando a gente fala de inserção, inclusão, né, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente vive o que está se passando agora, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, todos esses aspectos são extremamente fundamentais. Então, parabéns, Andressa, por estar trazendo tudo isso, né, tudo isso meio que junto e misturado, porque a gente não precisa nem separar, porque tudo anda em conjunto, né, e esse olhar atento seu é extremamente relevante e espero que a gente possa contribuir com aqueles que estão entrando também e possam interagir com a gente, né, de maneira ao vivo e depois também, se for gravado, poder também continuar essa conversa com a gente em algum momento. Não, com certeza. Depois vai ficar disponível para todo mundo aí no canal no YouTube e também no LinkedIn, para quem quiser assistir. E o Mauro, você falou das intersecções, né, que é tudo bastante junto, misturado. É isso mesmo, quando a gente fala de sustentabilidade, de negócios e de trazer valor com a sustentabilidade, uma coisa está muito conectada com a outra, né? As questões de diversidade junto com as questões ambientais. Dentro de diversidade, a gente tem muitos recortes. O que a gente mais vê aí são as questões de gênero, as questões de raça, mas essa de idade, ela é importante. E aí vou falar até, essa é uma questão que pega, tem os brancos aqui que não negam, né? Mas eu lembro a primeira vez que me assustou, eu já tinha passado dos 40, um amigo meu e eu conversando, né, sobre o mundo corporativo. Aí um amigo falou, Andressa, a gente está velho para o mundo corporativo. Eu falei, nossa, como assim? Você pode estar se achando velho, mas eu não estou, eu estou me achando muito nova. Mas a gente tem isso, tem as questões de experiência, de produtividade, então todas essas questões estão relacionadas, né? E aí, nesse ponto, eu estou pegando esse gancho do que eu lembrei agora dessa história com um amigo meu, tem uma coisa que são os vieses inconscientes, né? Coisa que a gente faz sem perceber. E aí eu queria que você me falasse um pouco desse alguns exemplos de o que a gente faz na nossa atuação que são vieses para essa questão da idade, né? Eu acho que tem, enquanto cultura no Brasil, uma tendência da gente colocar todo mundo em caixinhas estereotipadas. Ou seja, na medida que você faz, por exemplo, 40 anos, você tem que obrigatoriamente se comportar daquela maneira. E sendo mulher, por exemplo, 40 a mais, tem que também se comportar de outra forma, porque você, além disso, é mulher. E se você for negro, por exemplo, se você for LGBT, se você for trans, se você for...
tem que se comportar de outras caixinhas, ou pelo menos eu estou te vendo como eu estou te vendo, não como você realmente é. Então, há uma diferença muito grande aí. Eu acabei de voltar de Salvador agora, passei 3 dias já, onde a gente realizou o primeiro hackathon da diversidade e inclusão do Brasil. E o que tinha de diversidade lá foi uma coisa emocionante. As soluções foram criadas pelos participantes justamente para o mercado de trabalho. Então, quando a gente percebe que quando a gente fala das diversidades, a gente está falando da interseccionalidade, e quando a gente fala da interseccionalidade, a gente está falando também do preconceito multiplicado, dessas caixinhas múltiplas que a gente vai tendo que agir porque é uma exigência social aquele comportamento, a gente começa a ver que é muito mais difícil, né, aquela movimentação. Agora, quando você tem uma autoestima que permite você conseguir se diferenciar no mercado, permite entender que você não é diferente, todos somos diferentes. E todos viemos de realidades diferentes. Todos temos conhecimentos diferentes, experiências diferentes. E quando a gente entende que é justamente essa troca que vai fazer com que cada um cresça e que todos têm muito a ensinar e têm muito a aprender, a gente começa a entender que a diferença é fundamental. E entrando no mundo corporativo, essa diferença propicia maior inovação, maior criatividade e maior resultado financeiro também, porque se todo mundo pensar da mesma maneira, aquela empresa não vai evoluir como poderia. Então, toda essa complexidade é muito interessante. As soluções que foram trazidas ontem, de várias diversidades diferentes contempladas, em 3 dias de evento, foram extremamente significativas. Então, nós estamos falando de uma carência de um lado e de uma motivação para que todas as diversidades possam interagir entre si, possam trocar e possam realmente propiciar soluções práticas e reais para o nosso dia a dia corporativo. Isso é fundamental. Então, não importa se é uma questão de idade, ou se é uma questão de gênero, ou uma questão étnica, ou de pessoas com deficiência, por exemplo, importa que todo mundo, no final das contas, é uma pessoa. Pessoa que, no caso, por exemplo, de pessoa mais velha, ela se adaptou. Ela se adaptou a um mundo, entrando na tua pergunta, um mundo em que não existia internet, um mundo em que não existia Google, um mundo em que não existia telefone celular, um mundo em que a inflação no Brasil era de 3.000% ao ano, um mundo em que passou por 7, 8 moedas aqui no Brasil. Então, que mundo é esse? Quanto vale o profissional que passou por tudo isso e se conseguiu se adaptar? Quanto vale o profissional que vivenciou na era analógica e conseguiu entrar agora na era virtual e muitas vezes lidera empresas de tecnologia nessa era virtual e profissionais que estão entrando com 70 anos no mercado de inteligência artificial e estão fazendo a diferença justamente pela experiência que tem e justamente por perceberem que essa troca do mais novo com o mais velho é que vai propiciar resultados muito mais interessantes, animadores e estimulantes. Uhum. Tem 2 pontos aí do que você falou, um do hackathon, que depois eu vou voltar nele, e isso das visões diferentes, né? Minha experiência aí tocando projetos de negócio, com soluções para desafios complexos, que a gente sabe que as questões ambientais, aí tudo que a gente está vivendo, e também os desafios sociais, eles são complexos. Quando a gente tem uma equipe diversa, as soluções são as melhores. Ela é mais difícil da gente chegar num consenso, porque quando todo mundo pensa igual, a solução está ali, né? Então, você tem os desafios que, às vezes, as empresas veem como que demora mais, quando você tem perfis diversos, mas tem uma solução melhor. E aí, nessa parte de recrutamento e seleção, que isso é uma coisa que pega direto no resultado da empresa, né? Então, eu recrutar e reter talento é fundamental para atingir meus resultados e também eu ter menos rotatividade, é importante ter um custo menor. Como é que você vê essa questão da diversidade etária no recrutamento e seleção? Essa pergunta é extremamente interessante, porque eu sempre costumo falar que antes de incluir o profissional, a gente precisa não excluir, porque isso é fundamental. Então, quando a gente fala de recrutamento e seleção, há algumas características aí. Primeiro, tentar
colocar ele com eliminar todos os vieses, porque a gente está falando de competência no final das contas. Está falando da experiência para a entrega daquele resultado efetivamente, independente da idade, independente da diversidade, é aquele profissional que é o mais qualificado dentro daquele perfil que está sendo colocado pela empresa. Inclusive, a lei ela proíbe qualquer tipo de colocação em termos de anúncio, por exemplo, focado em mulheres, focados em negros ou focados em pessoas acima de 50, 60 anos. Então, isso é totalmente proibido. Então, se é proibido, vamos à risca, né, seguir a lei também, né, não só pela lei, mas também pela conscientização que essa lei traz no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que, infelizmente, no mercado de trabalho formal, você tem uma ênfase muito grande no etarismo, no preconceito etário, que é muito forte ainda. Para ter uma ideia, nós somos parceiros do InfoJobs, que é uma das maiores plataformas de recrutamento e seleção no Brasil, que foi feita uma pesquisa recente detectando que 70%, Andressa, 70% dos profissionais acima de 40 anos no Brasil já sofreram preconceito etário. Então, 70% é muita coisa, né? 70% é muita coisa. Então, imagina, né? Aquele profissional que está no mercado de trabalho com 40 anos, muitos deles já foram sofrendo preconceito. E há outras pesquisas que detectaram que entre 30 e 39 anos, 24%, para ser mais preciso, também sofre preconceito etário. Então, que idade a gente vai para o mercado de trabalho se antes do 30 a gente sofre etarismo porque a gente é muito novo, depois dos 50, 60 a gente é muito velho. Então, nessa faixa etária, a gente também sofre etarismo nesse miolo aí. Então, como é que fica essa história? É totalmente... A gente está sempre fora, né? Está sempre devendo. Exato. Então, é totalmente contraditório o tempo todo. Aí não cobre... Olha, não tem o que falar, né, do etarismo. E outro ponto é a inserção real desse profissional. Porque tem que ter uma vontade genuína da empresa, não é só perante a mídia. A gente tem que colocar ações efetivas que permitam a integração desse profissional. Será que ele está preocupado, por exemplo, esse profissional, por exemplo, de 50, 60 anos, com um bebê que vai nascer? Às vezes ele já tem filhos muito mais avançados em termos de idade, mas ele pode estar preocupado com os pais dele, que têm 70, 80 anos. Então, algum plano de saúde, por exemplo, contempla a geração sanduíche, que está olhando para os filhos, está olhando para os pais, né? O que tipo de benefício você pode trazer para esse novo profissional, né? Porque antigamente a gente não vivia até os 50, nem 60, né? A gente falecia muito antes. Então, o que pode trazer agora nesse novo mundo para esse profissional? Quais são as características do mais jovem que está entrando também? Tem outras peculiaridades. Então, a empresa precisa perceber esses dois lados, né? Perceber como integrar e fazer com que a integração deles, a inserção e a troca, seja realmente produtiva para a empresa e benéfica para os colaboradores. A gente fala muito em mentoria, né? E aí tem uma nomenclatura que muita gente usa, que é mentoria reversa, né? Que eu combato sempre, né? Por que mentoria reversa? Porque você está embutindo logo na primeira mentoria que é o mais velho é o mentor e o mais novo é o mentorado. Normalmente é assim que funciona. Só que por que tem que ser assim? Por que a gente não fala de mentoria bilateral ou mentoria cruzada, em que os dois ganham com aquela mentoria? Um entende mais de tecnologia, talvez, e possa ensinar, o outro entende mais do dia a dia, da experiência, e também pode contribuir. Então, os dois têm que crescer com aquele encontro. Não é mentoria e depois mentoria reversa. A gente não pode embutir um preconceito nessa frase, achando que o mais velho tem um conhecimento total de tudo, que não é verdade também. Então, isso é bem interessante. Essa mesma dinâmica a gente vê acontecendo nas escolas, né, universidades. Semana passada eu estava num evento numa universidade sobre o futuro da educação e engenharia, e a gente conversou um pouco disso, e tem umas questões que antes o mais velho ele tinha o conhecimento e passava a informação, né? Hoje a informação, o conhecimento está aí disponível, a informação, o conhecimento ele é adquirido, tem aí as definições.
mas a informação está aí, então é muito mais sobre experiências, e aí a experiência de um é diferente de outro, então concordo bastante com você quando você fala desses aprendizados. E aí me fala uma coisa, tem polêmicas aqui, né? Segunda carreira, ela existe ou ela é uma consequência do preconceito? Na realidade, eu até... Você falou da polêmica, né? A gente vai até polemizar um pouquinho, porque eu nem falo em segunda carreira. Hoje em dia, com a longevidade, a gente fala de 4, 5 carreiras ao longo da vida profissional. Isso é perfeitamente normal hoje. Né? Tanto que a gente falava antigamente de terceira idade. Hoje em dia não existe essa terminologia terceira idade. Porque terceira Que idade bom que não existe mais, né? não existe, porque depois de 60 anos você tem o quê? A quarta idade, depois dos 80 você tem a quinta idade. Como é que funciona isso? Então não existe mais esse tipo de terminologia. A gente tem que ir avançando com isso. Eu sempre falo para os meus mentorados que, ao invés de a gente pensar na segunda, terceira, quarta, vamos amadurecer outro tipo de pensamento. Se você trabalha na CLT, independente da hierarquia que você tem, independente do segmento da indústria, né, ou do serviço que você presta, você, na minha visão, tem que obrigatoriamente já ter o que a gente chama de plano AA, um plano alternativo. É diferente do plano B, porque o plano B você faz, mas deixa na gaveta, você não executa. E o plano AA, o que eu estou colocando é que a gente tem que executar naquele momento em que a gente é CLT ou que a gente está atuando de alguma outra forma aqui. Por que a gente não pode ter apenas uma linha de atuação? Porque na CLT a única certeza que a gente tem é que a gente vai sair da empresa. Você não sabe quando, que é a grande interrogação. Né? E pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a uma semana, e pode sair amanhã. E se esse profissional, não, mas amanhã eu não vou sair, quem garante que não vai sair? Entra uma pandemia de repente, entra um vulcão, entra alguma coisa. E aí, como é que. Independente da entrega do resultado. E aí vem a seguinte situação: se você sai amanhã, você começa a perder tempo, porque você não se planejou, você não executou, você não validou, você não tem nada estabelecido. E aí, se hoje a desculpa é que a gente não tem tempo, hoje a gente não tem tempo, não vai arranjar tempo. Amanhã, quando a gente está fora do mercado, pelo menos na CLT, a gente tem tempo, todo o tempo do mundo, mas a gente não vai ter tempo, porque a gente vai estar ansioso, vai estar pressionado, vai estar querendo pegar algum tipo de oportunidade de maneira bem mais rápida, e talvez não seja a alternativa mais interessante. Então, o que eu defendo é, agora, nesse momento, dependente da onde você estiver enquanto profissional, pense no teu plano A, plano A, e vá validando ele nos horários alternativos, no sábado, à noite, mas coloca ele em prática de alguma maneira. Isso é fundamental. É claro que vai ter muito mais sacrifício da sua parte, porque você já está na CLT, já tem aquelas horas de trabalho, mas a tua carreira vai agradecer isso lá na frente, porque você não vai ficar surpreso na hora que sair, você já está tocando. E só para complementar, eu estava com uma mentorada outro dia, que ela me disse o seguinte: olha, ela trabalha numa grande empresa, uma das maiores do mercado, ela está feliz lá, não quer sair, mas ela falou o seguinte: olha, quando você começou a falar desse plano A, eu já tenho um e-commerce que eu criei com a minha filha de 15 anos. Então, ela atua como executiva comercial na empresa e, ao mesmo tempo, ela já criou. Eu falei, então, maravilha, então você já está com esse lado, né, desenvolvido. Sim, mas o meu dilema não é esse. O meu dilema é que o e-commerce está me rendendo praticamente o meu salário na empresa. Então, eu saio da empresa ou eu permaneço na empresa. E ela mesma respondeu: eu vou permanecer, porque senão eu não teria o plano A. Eu tenho um A aqui, eu tenho um A aqui. E ótimo, claro que o e-commerce dela não vai render tanto como poderia, né? Porque o horário dela é restrito para o e-commerce, sem dúvida, e ela sabe disso. Mas, por outro lado, aqui tem uma certa segurança, tem benefícios, então ela está conciliando os dois lados. E se por acaso ela sair, quando ela sair, ela já tem um outro lado bem alavancado. Então, é um exemplo pequeno, mas eu acho que é bacana para cada um ir refletindo dentro do seu dia a dia o que pode ampliar em termos de atuação.
Acho que você trouxe conexão também com outro tema que tem bastante a ver com isso, que são os novos modelos de trabalho, né? Então, isso eu trouxe aí do segunda carreira, que é polêmico mesmo, porque justamente segunda carreira, ela tem um pressuposto que você tem uma, depois tem a outra, e hoje as coisas se misturam, você atuando de várias formas, e também tem uma consequência da mudança da pirâmide populacional do Brasil e do mundo. Eu lembro na década de 80, estudando na escola, a gente via a pirâmide do Brasil assim, né? Então, e outros países já uma pirâmide mais gordinha. E eu lembro de falando que, olha, talvez em 2050 a pirâmide do Brasil ela esteja diferente. E a gente viu que isso aconteceu muito mais rápido, né? A gente tem aí a pirâmide do Brasil. Primeiro que ela cresceu em altura. Se a gente vê a década de 80, a expectativa de vida era de 50 e poucos anos, né? Hoje já é de 82, dependendo da localidade, 78, então a gente tem essa diferença. Se antes 50 anos era velho, que você estava perto da média de expectativa de vida, hoje a gente já está falando de 80, então 50 você ainda tem 30. Você tem tudo que você já viveu ali, né? Porque quando é criança, adolescente, a gente meio que não é produtivo, pelo menos no mercado de trabalho. E isso, então, tem consequências para a nossa carreira, as formas que a gente atua, para as empresas no recrutamento e também para as empresas como consumidor, né? E aí eu queria que você falasse um pouco da experiência do Hackathon e um pouco do que você viu. O que as empresas têm que olhar no desenho de soluções, considerando essa faixa etária mais avançada? Excelente. Eu queria só fazer um comentário antes do que você falou agora. Você falou de maneira muito, muito assertiva, Andressa, é justamente nisso. Antigamente a gente tinha um modelo que era um tripé muito engessado, que era a educação, que ia até uma certa idade, depois você parava obrigatoriamente, você tinha o trabalho, o emprego, desculpe, que também ia até certa idade, depois você se aposentava e a expectativa de vida era de 60 anos, não tinha muito o que fazer depois. Hoje em dia, o aprendizado é para a vida toda, é contínuo, e quanto mais você se dispor a aprender, você vai estar crescendo, você vai estar interagindo, você vai estar socializando, você vai estar crescendo, vai estar evoluindo. Então, aprendizado para a vida toda. O trabalho, o emprego formal se transformou em trabalho. Hoje há vários formatos diferentes de trabalho. A gente está falando de profissional que é as a service, né, por serviço, por projeto, por hora, por uma série de variáveis aí em que ele pode atuar, e com flexibilidade de horário, né, e podendo escolher o projeto, e podendo entregar resultado. Então, as empresas também têm que perceber esse lado. E a aposentadoria pode até acontecer, mas o que a gente vai fazer nos nossos 60 aos quase 90 anos que a gente vai viver? Então, nós temos 30 anos adicionais de vida. Diferente da década de 40, onde a expectativa de vida era de 45 anos. A gente praticamente está dobrando a expectativa de vida desde 1940 até 2050, que vai ser mais ou menos essa previsão. Então, como é que isso vai funcionar? Como é que vai ser a nossa saúde física durante esses 30 anos? Nossa saúde mental e emocional, nossa saúde relacional, nossa saúde financeira. Como é que a gente vai se sustentar durante mais de 30 anos? Será que só com o dinheiro da aposentadoria isso vai funcionar? Essa geração de 50 anos, ela sustenta gerações mais novas. Ela é responsável por 76% dos recursos que tem nos lares brasileiros do Brasil, seja parcial ou integralmente. Então, o que eu estou falando em outras palavras? Quando esse 50 a mais, esse profissional fica desempregado, ele afeta a dignidade dele, afeta a família e afeta a sociedade como um todo. Então, a gente tem que pensar no macro. E as empresas têm que olhar para isso. Tem que olhar que não vai ter muito jovem querendo atuar em alguns segmentos de atuação. Tem que olhar que o mais velho entrega experiência. O mais velho é muito caro. Isso em termos. Será que as empresas já olharam, e você, André, acho que vai ter alguns números também para agregar nisso que eu vou colocar agora? Será que olharam um todo ou estão olhando particularmente, por exemplo, num plano de saúde, alguma coisa que realmente seja mais caro? Quando a gente olha, por exemplo, os números do Ministério do Trabalho, a gente percebe que a média que o mesmo profissional no Brasil fica na mesma empresa é de 19 meses, ou seja, não fica nem 2 anos. Então,
quando a gente começa a aprofundar esse raciocínio, a gente olha de um lado, profissionais de 18 a 24 anos ficam 9 meses na mesma empresa. E quando a tecnologia é muito mais baixa ainda do que isso. E quando você olha o profissional acima de 50 anos, esse profissional fica 6 anos dentro da mesma empresa. Aí eu pergunto, tem custo de recrutamento, tem custo de seleção, tem custo de treinamento, tem custo de dispensa, tem custo de... O que vale a pena para a empresa? E esses custos diretos, né? Fora os custos de transmissão de conhecimento, de treinar a pessoa na função, de ter um ganho de produtividade de mais tempo na função também, né? Isso, e fora todos os benefícios que o profissional com mais experiência traz, que é exatamente aquele processo de mentoria, muitas vezes, o seu olhar mais macro, estratégico. Então, quanto isso não vale também? Não estou nem entrando nesse mérito, porque aí a gente vai falar até mais de manhã. Mas eu estou querendo mostrar em termos financeiros. Então, a miopia, quando a gente começa a falar isso. E aí entra outra contradição. Se a média de idade dos CEOs das maiores empresas do Brasil é justamente de 53, 54 anos, os conselheiros de 58 anos, por que a empresa não pode contratar profissionais de outra hierarquia que sejam também nessa mesma faixa etária? Vocês são capazes de liderar a empresa, não podem contratar profissionais de outros cargos da empresa? Então, é totalmente contraditório isso. A empresa tem que perceber isso. E mais ainda, você está tocando nesse ponto agora, quando a gente fala de mercado de consumo, que é onde gera mais recursos para a empresa, se você pensar nessa faixa etária, que é maior poder aquisitivo hoje entre todas as faixas etárias, o maior poder de consumo, é o maior comprador no meio virtual, essa faixa etária acima de 50 anos. Quando você começa a olhar para esse público de maneira diferenciada, você começa também a criar produtos e serviços para ele. Esse público reclama, metade dele não vê as suas necessidades atendidas. Então, é um outro mercado. E para criar para esse público, você precisa ter também profissionais dessa faixa etária para amadurecer os produtos e serviços, para serem mais adequados, para errar menos quando colocar no mercado aquele tipo de solução. Então, em todas as áreas, todos os olhares que você tem, essa integração é muito mais eficiente quando você fala de um todo, né, Mauro, você trouxe ponto aí que eu falei, outro dia eu falei numa palestra que eu estava dando, que eu falava, a pior estupidez do ser humano é achar que eu sei mais do problema do outro do que o outro, de que eu sei as soluções para os problemas, né? Então, acho que isso aplica bastante nesse caso, né? A gente tem um contingente bastante grande de pessoas, normalmente que aparece, às vezes, é o custo do plano de saúde, mas aí eu vou dar 2 exemplos aqui. Um é de quando eu gerenciava uma unidade de negócio, então tinha fábrica e tudo, e a hora que a gente foi analisar, né, os cortes etários, onde a gente tinha problema de retenção? Era na faixa mais jovem, era isso, não ficava um ano. E reclamava e queria toda hora mudar. A hora que a gente pegava pessoas mais experiência, mais velhas também, a gente tinha uma retenção melhor, a gente tinha um cuidado maior na execução. Então, isso é a hora que a gente vai trazer para a produtividade. Eu acho que a diversidade ela tem tudo a ver também com produtividade. A maioria das empresas não mede. Então, se você tiver aí com desafios na sua empresa de querendo olhar, vamos olhar, me chama aí que a gente vai olhar esses números que com certeza a gente acha oportunidade. E o outro exemplo, que aí é número mesmo... Só dentro desse primeiro exemplo ainda, Andressa, e outro exemplo é o quanto que esse profissional ele consegue trazer de valor, agregar realmente aquela situação que você está colocando, né? Porque a produtividade ela é baseada também no conhecimento, na aceleração de soluções em um tempo muito mais rápido. E no tempo não é dinheiro, né? Então, vamos colocar isso na mesa também, né, em termos financeiros, para mostrar que muitas vezes a solução vem de maneira bem mais acelerada, né, através da troca geracional. E esse profissional, muitas vezes, ele não está tão preocupado assim com o salário. O que ele está querendo é se sentir útil, se sentir produtivo, se socializar, sair de casa, né, poder transmitir o seu conhecimento, a sua experiência. Então, tudo isso está muito interligado. Enquanto muitas vezes o profissional mais jovem, ele está querendo ter várias experiências múltiplas, então ele não está leal àquela empresa, né? Ele está querendo sair, e está tudo certo no olhar do profissional.
Mas do lado da empresa, você tem um custo muito maior, né, na contratação desse mais jovem. Desculpa, Andresa, eu te cortei. Não, está ótimo, que está bem ligado com outro exemplo que eu ia trazer, que é uma tese de doutorado, que eu tive uma pequena contribuição, não é o meu doutorado, não tem doutorado ainda, mas uma tese de doutorado na área da saúde, onde a investigação foi justamente essa diferença de produtividade de um profissional experiente, mais sênior, mais velho, para um profissional jovem. Então, o quanto, de fato, você conseguia medir em números, em produtividade, e era considerável, era mais do que o dobro, às vezes, a produtividade, dependendo do caso que olhava. E aí, depois, o desafio na tese foi justamente como é que a gente faz esse gap ser menor, né? Então, aí a gente discute tanto a parte estatística dessa composição, do que fazia sentido, mas também formas, o que a gente pode fazer e o quão efetivos são. Mas tem coisa que eu brinco, né? Nada substitui quilômetro rodado. Então, como é que a gente traz esse quilômetro rodado a nosso favor? E aí eu vou pegar esse gancho para te colocar mais uma pergunta, né? Falando de startups scale-ups, e aí eu já trabalhei com empresas assim, tenho interagido bastante, eu sei que você também, e a gente tem principalmente ali um público mais jovem ainda, né? E que com essa dificuldade aí, às vezes um preconceito mesmo, né? Da interação com as gerações mais antigas. Como é que para esse público, para essa realidade, a diversidade etária pode trazer uma vantagem? Olha, tem uma palavra mágica aí quando a gente fala de integração geracional, e claro, entre todas as diversidades, que é a palavra respeito. Quando a gente começa a conhecer o outro, começa a entender quem é o outro, a gente começa a respeitar. Vou voltar ao exemplo que eu tive agora recente do hackathon. O hackathon ele foi baseado em todas as diversidades, cada grupo contemplou várias diversidades daqueles 5, 6 participantes de cada um dos grupos. A gente teve 12 grupos participando. Todas as diversidades envolvidas na discussão daqueles temas que foram propostos. Riquíssimos. E aí você vai falar, bom, então a gente está falando de diversidade de gênero, diversidade racial, de etarismo e tal, mas a gente foi muito além. Por que a gente foi muito além? Vou dar um exemplo. Quando a gente tem aquela dor, a gente pode, independente da idade, a gente pode trabalhar aquela dor e verificar perante o mercado se aquela dor é só única, e pode acontecer isso, ou se é um produto ou serviço que pode ser lançado no mercado e também tem dores parecidas. Eu estou dando spoiler que eu não divulguei o resultado ainda publicamente, a gente só sabe lá foi restrito lá para quem participou, mas eu vou divulgar essa semana o resultado e vocês vão poder ver através de fotos isso que eu estou falando. Um dos grupos que recebeu, inclusive, a menção honrosa por uma série de questões, o líder do grupo que apresentou, ele disse o seguinte: olha, a solução que foi criada aqui foi uma solução para pessoas que estão em presidiários. Olha, uma diversidade que a gente nem havia ainda imaginado, né? A gente fala das principais, né, entre aspas, mas a gente não pensa no presidiário. Daí ele colocou isso aqui. Por quê? Porque o retorno dele àquele ambiente é muito frequente, 15%, 20% pelo menos, depois vai aumentando essa faixa, então isso é muito frequente. Se a gente conseguir fazer um trabalho dentro do presídio, né, de capacitação, de envolvimento cultural, a gente começa já a influenciar, impactar de maneira positiva aquela pessoa que muitas vezes ele não é violento nem nada, mas houve alguma situação em que ele foi preso e por estar lá dentro talvez ele tenha se influenciado de alguma forma, porque ele não pode então dar uma outra influência positiva para ele. Então essa foi meio que o pitch desse grupo. E por que eu estou trazendo isso? Porque quem apresentou era um ex-presidiário. Então, olha a força das palavras dele. Hoje ele lida com tecnologia, ele faz uma série de projetos, ele conseguiu sair daquele ambiente, mas ele tem uma responsabilidade de trazer uma nova formatação para aquele meio que ele conviveu durante um certo período. Então, olha o quanto que é tão poderoso
né? O quanto que a fala dele, a linguagem dele pode influenciar, né, o sistema carcerário, né, e pessoas que estão lá, pessoas que são do bem, e não é só aquelas pessoas, mas sim a família, a sociedade. Ele levou, Andressa, olha que emocionante, ele levou para o hackathon a esposa dele, ele levou para o hackathon a filhinha dele, que assistiu o hackathon todo, a gente vai mostrar as fotos. Olha que emocionante poder ouvir um depoimento de uma profissional desse tipo que saiu de um lado e foi para outro. Então, é isso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas por trás de qualquer tipo de iniciativa. E quando a gente junta aquele grupo que se interessou por aquela proposta, liderado por uma pessoa que vivenciou aquilo, é muito mais rico aquela interação, né? Muito mais produtiva. E eles estão empolgadíssimos de colocar o projeto na rua, né? E poderia ser, naquele caso foi presidiário, mas poderia ser uma pessoa mais velha, poderia ser uma pessoa trans, poderia ser outros tipos de abordagem. Por que não pensar também num modelo desse? Por que não impactar as empresas que possam também estar apoiando, patrocinando, né, e trazendo para dentro das empresas esse tipo de profissional? Né? Então, olha o quanto que a gente está desperdiçando de talentos efetivos, né, quando a gente começa a ter qualquer tipo de viés preconceituoso. Né? Tem um ponto, acho que isso é bem poderoso mesmo, Mauro. Me lembrou uma iniciativa de uma amiga que ela tem um negócio de confecção e reaproveita, que traz aí a questão de circularidade, de resíduos, e que trabalha com mão de obra de mulheres egressas do sistema prisional, né? E o quanto isso traz, e o quanto isso transforma vidas, né? O índice de retorno, como você falou, é altíssimo quando a gente vê em situações normais, até porque essas pessoas enfrentam o preconceito do mercado de trabalho. E quando você traz aí uma possibilidade de inclusão, de fato, com geração de renda, é isso, incluir você tem que gerar renda, porque senão você só... aquele velho de, chama pra festa, às vezes a pessoa não tem direito à roupa da festa, enfim, aí tem outras questões, e que eu sei que você, aí esse é um tema também que é legal da gente falar, que acho que eu vou voltar aqui, né, mas eu ia falar justamente desse ponto. Uma coisa é eu dizer que eu quero diversidade, outra coisa é eu ter números que representem percentualmente que a gente tem diversidade, outra coisa é eu ter uma inclusão de fato dessas pessoas. Eu trabalho também bastante com cultura organizacional e já teve um trabalho que eu desenvolvi que foi exclusivamente de cultura voltada para a inclusão. O quanto que os indicadores estavam ótimos, os indicadores ESG de diversidade estavam tudo ótimo, mas a hora que a gente ia para o dia a dia da organização, então tinha as separações, as coisas, então as pessoas eram vistas, tinha pessoas de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe, e a gente tem esse famoso aí, essa fala que está pegando aí, que de inclusão é você chamar para dançar, não é chamar para festa. Queria que você me comentasse aí da sua experiência, né, e o que você vê de inspirações que levam a uma inclusão de fato. Você já comentou dessa, né, eu concordo com você que é a ação de vida. Que outros que você vê que vão nessa linha, de eu ter uma inclusão e não só ficar parar no indicador? Excelente pergunta, Andressa. Eu escrevi recentemente um artigo para exame que eu falo justamente dessa frase, né? Diversidade chama para festa e outro, inclusão chama para dançar. Por quê? Porque qual é a minha crítica? Não é no sentido teórico da frase, mas sim no lado prático. Quantas festas vão acontecer ao longo do ano? Vamos começar por aí. Se a festa é um evento pontual e você vai trazer aquele colaborador uma vez por ano para uma festa, ele vai ter que colocar uma roupa especial e aí você vai incluir ele vai dançar na festa e no dia seguinte o que vai acontecer? A minha grande questão no artigo que eu coloco é justamente isso. No dia seguinte, para mim, todos acabam dançando, no sentido metafórico da história, porque não houve uma inclusão real, houve uma inclusão pontual. Então a gente tem que começar a entender que tipos de ferramentas a gente tem hoje, não só na hora do recrutamento e seleção, mas também na hora da inclusão. Então, o que eu defendo muito, primeiro, é que esse intercâmbio entre profissionais internamente na empresa aconteça, por exemplo, através de não só de hackathons, mas também de rodas de conversa, de palestras, que eles possam expressar também
o seu conhecimento para outros colaboradores. Quando a gente fala de troca, de integração, a gente está falando de aumento da criatividade, do surgimento de inovadoras soluções. Por outro lado, aqueles colaboradores que estão entrando na empresa precisam ter um programa de onboarding com os valores da empresa, por um lado, mas, por outro lado, também uma linguagem inclusiva. Que linguagem, que nomenclaturas podem ou não ser utilizadas em todas as diversidades, né? Não só na diversidade etária. A educação é fundamental, o engajamento de cada um dos colaboradores é imprescindível. Um ambiente de trabalho, né? Até como eu falei antes, plano de saúde, ele está adaptado, ele está personalizado para cada uma das diversidades. Horário de trabalho, ser flexível ou não, né? Como está isso? Os programas de bem-estar, como é que funciona no dia a dia? Esse equilíbrio é fundamental. Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de um ambiente realmente harmônico, isso é fundamental. Por outro lado, a gente fala muito hoje de habilidades comportamentais e não só técnicas. O técnico a gente aprende muitas vezes, né, na faculdade, em cursos, tal, mas o comportamento, aonde isso está no dia a dia da empresa, né? Muitas vezes isso é um fator crucial, né, para a permanência ou não daquele colaborador. E ele entende também que é uma forma dele evoluir dentro da empresa, né? A promoção muitas vezes acontece pelo comportamento, não apenas pelas características técnicas ou o conhecimento tecnológico que ele tenha. Valorizar e trocar os conhecimentos e experiências, né? Como eu falei da mentoria, né? Cada um tem conhecimentos e experiências diversas que vale a pena serem transmitidos e trocados e contemplados, né? E, por outro lado, a escuta ativa, né? Você tem que metrificar, como você mencionou, né? Todo esse procedimento. O que está dando certo, o que não está, quais são os canais que a empresa de comunicação que a empresa está implementando, como estão as denúncias, muitas vezes, de assédio, né? Mas não é só colocar o canal de denúncia, é ouvir o colaborador, né, que está denunciando aquilo de maneira muito ágil, né? Conseguir implementar ações para evitar aquele tipo de comportamento. Então, tudo isso a empresa precisa implementar e precisa estar consciente no primeiro momento, né? Depois que ela estiver consciente, começar a elaborar estratégias para poder, aos poucos, desenvolver todo esse procedimento. E sem isso, eu não acredito na revolução, né, da inclusão dentro do mundo corporativo, né, Andressa? O Mauro, você trouxe vários elementos, e que como eu trabalho com isso de cultura também, e aí é importante, eu sempre falo assim, a gente tem que ver os procedimentos, as políticas, as regras, a comunicação em diversos níveis, não é só fazer uma palestra sim, é importante, conscientização, mas não é só, fiz, cumpri, check, fui embora. Do mesmo jeito que não adianta eu criar um canal de denúncia se a gente não tem seriedade no tratamento. E uma questão bem importante que são os símbolos, né? Como é que a gente cria símbolos e referências para que as pessoas se identifiquem, se vejam e se sintam à vontade. E aí tem um outro ponto que eu acho que é fundamental, que é para resolver um problema, precisa conhecer o problema, precisa entender a profundidade dele, como ocorre, e isso é outra parte bem importante dos trabalhos de diagnóstico de cultura que aí a gente toca, que é isso, que é como é que a gente entende e aí consegue lidar, né? Como é que a gente traz as vozes? Você trouxe aí a representatividade, né? A gente fala do lugar de fala, mas a representatividade é a voz de quem de fato está ali e que pode ilustrar e das várias partes, né, afetadas, porque a gente sabe que quando a gente tem exclusão ou uma não inclusão, a gente tem muitos atores. E a gente está chegando aqui no final, eu quero fazer uma pergunta final aqui, aí ouvir suas considerações finais, que é para os líderes, né? A hora que a gente pensa em lideranças de negócio. As lideranças, eu acho que tem dois pontos, né? Um é, às vezes, não saber lidar, né, com isso. O outro é o fato também de se sentir ameaçado. Como a gente viu, você trouxe aí alguns dados da média de idade de CEO, se a gente vai para outros cargos, a média de idade é mais jovem. Qual é a dica e a recomendação para as lideranças de como elas podem atuar melhor com essa diferença e como elas podem lidar com essa falta de conhecimento e, às vezes, até o medo mesmo de se sentir ameaçado por alguém que, teoricamente, a gente aprendeu que sempre o mais velho sabe mais do que o mais novo, né?
É muito interessante porque o papel da liderança, eu falo da cúpula da empresa, é fundamental. A cultura, como você mencionou, a cultura organizacional tem que estar muito claro dentro da empresa. E aí não há por que ter medo, se você tem uma conscientização de como que é a evolução dentro daquele ambiente, como que há o respeito dentro daquele ambiente e como isso pode se desenvolver de maneira mais adequada possível. Vou dar um exemplo para você. Eu faço várias lives também ao longo do mês, enfim, e tem algumas próprias. E uma vez eu entrevistei um profissional que tem 20, naquela época eu estava com 28 anos. E por que eu entrevistei ele? Porque ele é sócio da Ambev, com 28 anos. Eu perguntei para ele, como que você chegou a ser sócio da Ambev com 28 anos? Porque, teoricamente, você teria que estar sendo promovido, né, de maneira mais devagar na empresa, na teoria. Mas olha aquele estereótipo que a gente tem, né? Aquelas caixinhas que eu falei que a gente tem que derrubar o tempo todo. Ou melhor, não ter caixinhas na nossa frente. E ele falou o seguinte, claro, que ele não quis falar do talento dele, da capacidade dele, né? Enfim, isso aqui é outra história. Que isso é evidente que ele precisa ter. Mas, além disso, ele disse que recebeu o apoio total da liderança da empresa. E que ele tem muito orgulho em estar liderando uma equipe que tem muitos profissionais que são muito mais velhos do que ele. Profissionais de 60, 70, quase 70 anos também. E que ele tenta promover, intensificar cada vez mais o respeito. Então, ele lidera, mas de maneira humanizada. Olha a postura dele, 28 anos. Assim como ele tem 28 anos e não tem preocupação nenhuma com esses aspectos que você mencionou, né? O outro pode ter 60 e também pode não ter preocupação nenhuma. E pode liderar uma equipe mais velha ou mais nova, não importa. O que importa é a autoestima, o entendimento de que a cultura organizacional está permitindo a evolução dele, né, desse profissional, e como ele se vê naquele ambiente. Porque muitas vezes a empresa, eu já vi vários casos, rejeita um profissional de 40 anos, então é melhor nem entrar naquela empresa, que aquela empresa não foi para você. Você vai entrar lá fazer o quê? Eu estava agora conversando com uma jornalista super bacana, com uma experiência incrível, de 20 anos em grandes veículos de comunicação, e ela entrou há algum tempo numa assessoria de comunicação. Ela relatou para mim o seguinte: olha, eu estou sofrendo de etarismo e eu tenho a minha idade é próxima de 40 anos. Porque todo mundo aqui é muito jovem, a gente fala muito de mídia social, aquela coisa toda, e meu jornalismo é antigo entre aspas, né? É antigo. Então me vem como uma desatualizada o tempo todo. Então como é que eu... Meu Deus, olha, eu falei, olha, isso aqui não é para você. E ela está querendo sair o tempo todo de lá. E aí ela está pensando em outras alternativas que ela pode usar a experiência dela a favor dela, ou pode criar uma própria empresa dela, né, impactando o mercado com o networking que ela tem acumulado ao longo de todos esses anos profissionais. É uma profissional que já fez diferença, né, em grandes veículos e pode fazer diferença por conta própria também. Então, é o autoconhecimento, a autoestima, a força poderosa dela, nesse exemplo, que ela pode impactar realmente o mercado. Né? Aquela empresa não é para ela. É claro que ela vai sair quando tiver uma outra oportunidade, ela não quer largar a empresa de repente. Sim. Mas para ela está muito complicado esse procedimento. Eu estou falando de uma profissional perto de 40 anos, com grande experiência. Então, olha como é que funciona o mercado hoje. Né? Infelizmente, eu estava no Hackathon, interagi com várias pessoas da área tecnológica, e um deles me confidenciou que há algumas empresas ligadas à tecnologia, associação de não sei o que mais, ligadas à área de startup e tecnologias, que não permitem que um profissional acima de 40 anos exerça a presidência de lá ou permaneça na diretoria. Então, não é só no mundo corporativo formal. A gente tem vários vieses também totalmente negativos nesse mundo tecnológico, e que diz que é o mais evoluído, mas aonde que está na prática essa evolução, né, Andressa? Nossa, Maureen, a gente, apesar de estar no final, você trouxe um ponto aí que, assim, o etarismo,
ou o preconceito etário, né, que a gente chama de etarismo, ele é diferente também com o gênero. A mulher com 40 é vista como velha, quando o homem com 40 é visto como ainda jovem. Então, a gente tem essas questões. Eu, quando resolvi assumir os meus brancos, né, foi antes da pandemia, então ainda não tinha muita gente, e eu trabalhava na indústria da moda. Então, assim, e a fase de transição, quem já passou por isso, de você deixar de mudar a cor para assumir, ela é mais complicada. As pessoas me olhavam ou com admiração de, cara, eu queria ter a sua coragem, ou me olhavam, muita gente, né, de que doida que essa aí desleixada que está deixando o cabelo desse jeito. Então, assim, a gente tem isso. No mercado de trabalho, você falou aí do conselho, a gente ouve ainda, é novo para conselho, principalmente mulher, não, com 40, 45, mesmo às vezes chegando aos 50, é novo ainda, não tem experiência, quando tem aí todas as questões de vivência de diversidade, para conselhos, para aconselhamento. Então, acho que a gente tem um monte de questão aí para abordar, e por outro lado, que bom que a gente está falando, né? Eu acho que uma das coisas a gente pôr luz no problema, então a gente pôr luz para poder falar, tem soluções. A diversidade, hoje, o que a gente viu aqui? A gente falou de viéses inconscientes, a gente falou das oportunidades e dos desafios do ponto de vista da pessoa, do ponto de vista das organizações, falando de cultura, falando de gestão e de produtividade. Então, a diversidade, ela é produtividade, ela é inovação, ela traz resultado. E se você tiver aí, na sua empresa, na sua organização, órgão público, instituição, o que for, tiver com dúvida, tiver com desafio, chama a gente aí para conversar, a gente vai te ajudar a ver como a gente pode olhar, colocar números, trazer resultados com isso e dar esse passo. Semana passada, o evento que eu participei, a mesa foi muito legal, porque a gente tinha, a pessoa mais nova tinha seus 30 e poucos anos, né, e era uma mesa para falar de inovação, de sustentabilidade na engenharia, e o mais velho era formado em 1974, então 60 anos de formado. E eu achei incrível, porque essa pessoa mais velha, né, trouxe alguns conceitos que eram os mesmos que eu tinha separado para falar também. Então, assim, a gente tem uma conexão. Não é que todo mundo é tão diferente assim, a gente tem nossas diferenças, mas eu acho que a gente fica mais forte quando a gente une também no que a gente tem em comum. E aí eu queria te agradecer, Mauro. Andressa, teu exemplo, o que tem 30 vai complementar com o que tem 60, 70, e isso que vai enriquecer aquele debate. Não adianta ter só um dos dois caminhos, né? Quando você junta, que é bacana. E você mencionou outro ponto também que é interessante, que é aquele profissional que é rejeitado com 40, com 50, com 60 anos dentro da CLT, e ele vira conselheiro ou vira consultor, aí sim ele passa a ser valorizado. Né? Como se, olha que estranho isso, né? O médico, né, com o mais velho também é muito valorizado, o advogado mais velho também é. Que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Então, o grande desafio que a gente tem é transformar cada um que está ouvindo a gente aqui, Andressa, na minha avaliação, em multiplicadores desse viés positivo que a gente fala da diversidade como um todo. A gente não basta a gente não ser etarista, não ser sexista, não ser racista, a gente tem que trabalhar como agente transformador dessa mudança. Nós todos, diferentes do passado, somos influenciadores digitais. Nós temos grupos de WhatsApp, temos grupos das redes sociais, a gente tem que exercer esse poder. A gente tem que transmitir o positivo, transmitir o respeito. E quanto mais voz a gente tiver, mais rápido a gente vai conseguir alcançar um ambiente muito mais acolhedor, muito mais plural, muito mais inclusivo, muito mais diverso. Olha, Mauro, excelente fechamento aí que você fez. Eu nem vou falar mais nada aqui, vou deixar a sua fala para finalizar. Queria te agradecer de novo, a gente chegou aqui ao final da live. Eu queria te agradecer quem ficou ao vivo, o Leonardo, que tinha mandado aqui um recado para a gente, que eu vou reexibir aqui, de que é um tema muito relevante, né? Deixou os parabéns. E aí, para a próxima live, a gente vai falar de conservação, de biodiversidade, de conservação, e a importância disso para o negócio. Aguardem. Não vai ser semana que vem, tá, gente? A gente vai pular semana que vem, porque semana que vem tem um feriado aqui no Brasil, e que aí acaba atrapalhando as agendas. Na semana seguinte, a gente volta, então, com o próximo Suspum Talks. Obrigada a todo mundo, obrigada, Mauro, e uma ótima semana.